Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, 4 e 7. Vamos ler esse texto bíblico e com base nele eu inicio o seminário que tem o título Doce Aliança. O mundo vende a ideia de que o casamento, se fosse bom, não precisava de testemunhas, né? Mas não é isso que a Bíblia ensina. O casamento é sim algo que foi planejado por Deus, idealizado por Deus, e à luz da Bíblia deve ser doce, deve ser aprazível, deve ser gostoso, deve ser bom. Um pastor amigo, conversando comigo à mesa de sua casa um dia, eu pregava na igreja, e ele dava ali uma refeição para mim e para minha esposa. Nós estávamos, acho que com uns 15 dias de casado na época, e ele disse assim: olha, o casamento é a melhor coisa que existe no mundo. E eu gostei tanto da convicção dele. Ele até hoje trabalha com famílias, porque normalmente nós mesmos brincamos com isso, né? A gente mesmo brinca com o casamento. A gente, quando conversa com solteiros, fala assim: deixa, um dia tu vai saber o que é ser casado. Quem é que nunca fez essa brincadeira aqui? Difícil, né? Ou então, você está lidando com os filhos e vê o casalzinho que não tem filho aí e diz: deixa, vocês vão ter de vocês vão ver o que é bom. E me parece que às vezes a gente brinca tanto que as pessoas dizem assim: olha, algumas brincadeiras têm um fundo de verdade. De maneira que eu gostei da atitude daquele pastor, que ele não admitia brincar. Para ele, se fosse para falar de casamento, tinha que falar bem, porque o casamento é uma bênção. Então o título do meu seminário é este: Doce Aliança, Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão 4, a partir do versículo 7. Diz assim: Tu és toda formosa, amada minha, em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Olha, desde o cume de Amana, desde o cume de Senir e de Hermon, desde as moradas dos leões, desde os montes dos leopardos. Tiraste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um dos teus olhos, com um colar do teu pescoço. Que belos são os teus amores, ó minha irmã, noiva minha. Quão melhores são os teus amores do que o vinho, e o aroma dos teus lábios bálsamos do que o de todas as especiarias. Favos de mel manam dos teus lábios, noiva minha. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o perfume dos teus vestidos é como a fragrância do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial fechado, fonte selada. Se esse texto nos apresenta 5 atitudes que fazem o casamento feliz, 5 atitudes que todo casal já praticou um dia, quando namoravam, mas aí veio o casamento, e a rotina e o dia a dia vão mudando os hábitos, e já não se praticam tais atitudes com a mesma frequência, com a mesma intensidade. Então nós vamos aprender neste texto, ao longo deste seminário, 5 atitudes, mas na medida em que aprendemos, por exemplo, hoje à noite vamos ver algumas. O ideal é a gente praticar, é a gente colocar em prática. Então quem sabe, na volta para casa, já vai praticando alguma coisa das atitudes que nós vamos ver aqui. Eu costumo dizer que se nós praticássemos uns 20% de tudo que nós sabemos, a nossa vida era muito melhor. Nós sabemos muita coisa. Eu tenho consciência de que não vou ensinar nada para ninguém aqui. Vou fazer lembrar, porque todos vocês conhecem a Bíblia, leem a Bíblia, e conforme eu vou falando, você só vai lembrando de alguma coisa, talvez, porque você sabe. Nós sabemos. Agora, quanto do que sabemos praticamos? Por exemplo, não precisa levantar a mão, tá, quando eu perguntar, mas todo mundo sabe que o sedentarismo, a falta de atividade física, faz mal para a saúde, e que 20 a 30 minutos por dia de caminhada faz bem para a saúde. Quantos praticam? Todo mundo sabe que é bom. Ninguém precisa ensinar isso para você.
Todo mundo sabe que os hábitos alimentares precisam ser saudáveis e que quando você pega um pedaço de carne, deve fugir da parte gordurosa da carne. Agora, quem é que gosta da gordura da carne que não sabe disso? Todo mundo sabe. Mas quem é que, gostando da gordurinha da carne, sabendo que não deveria comê-la, não deixa de comê-la? Só se o médico proibiu, ameaçando que vai morrer. Senão, não para. E ainda assim ele fala, olha, já que o médico não está vendo, ele corre lá, porque olha, eu vou te contar. Para mim, por exemplo, que gosto daquela gordurinha, ô tentação. Que coisa ruim é você pensar, outro vai comer essa gordurinha. Mas a gente sabe que não deveria comer, não é verdade? A gente sabe. Por exemplo, um outro exemplo. Todo mundo sabe que o ideal na administração financeira da família seria poupar todos os meses, disciplinadamente, pelo menos 10% do que se ganha. Bom, 10% é dízimo, você traz o dízimo, senão não se discute. Você participa das ofertas que a congregação promove ao longo dos cultos, assim como campanhas especiais. E aí você tem as despesas do dia a dia. Teria que guardar, além de tudo isso, 10% da sua renda, porque vem imprevistos, né? Vem imprevistos, pode surgir um momento esporádico de uma enfermidade, que gasta-se mais com remédio, enfim, imprevistos. Pode pegar uma chuva de granizo e precisar trocar algumas telhas da casa, e daí a gente deveria ter essa reserva financeira. Mas quem é que guarda 10% todo mês sagrado, sem falhar? Aliás, a maioria aqui hoje, desculpe, mas essa é a verdade, estatísticas científicas comprovam, a maioria, a expressão é chula, tá? Mas é isso mesmo, tem uma tripa de extrato do cartão de crédito que dá mais de 40 metros do papel higiênico. É bastante. Tá bom, mais não, foi exagero, mas dá uns 39, pronto. Vai bastante, né? Aquele sapato na vitrine não resistiu. E vai. Eu tenho um amigo que chama o cartão de crédito de devorador. Ele pega e vai, vou eu usar o devorador. E aí vai todo mundo, sempre no limite. Às vezes você fala assim, escuta, surgiu uma palestra aí, vai custar 50 reais. Meu Deus, esse mês não dá, né? Só que esse mês vai de janeiro a dezembro, porque ele está sempre no vermelho. A gente sabe que deveria poupar, mas requer disciplina, requer renúncia, não comprar tudo que quer, gastar menos do que ganha, e aí é difícil, né? Então veja, se nós praticássemos só 20% do que a gente sabe, nossa vida era muito melhor, muito melhor. Um dia, numa das reuniões dos obreiros integrados lá em Joinville, trouxe-se à tona aquela discussão dessa pregação da prosperidade de hoje em dia, né? E daí um pastor, ele falou assim, outro dia desses, dizia esse pastor, alguém esteve aqui pregando e ele olhou para mim e falou assim, eu estou vendo um cheque do Bradesco que vai ser dado na tua mão e que vai pagar todas as tuas dívidas. E dizia o pastor, eu fiquei feliz, mas estou até hoje esperando o cheque. Aí eu que sou meio bocudo, às vezes ficar quieto, não aguentei, estava muito perto dele e falei meio alto, se ele profetizasse para mim, não fazia sentido porque eu não tenho dívida. Então eu não precisava daquele cheque do Bradesco. Para pagar dívida não, só se eu quiser fazer uma oferta especial. Para pagar dívida não. Veja que as pessoas estão tão endividadas que às vezes uma profecia que não é profecia vem bem a calhar, né? E ficava lá o amigo esperando quando é que vai chegar esse cheque. Difícil, porque a gente não vive nem 20% de tudo que a gente sabe. A gente não vive. Se vivesse, nossa vida seria muito melhor. Então vamos relembrar algumas coisas hoje aqui juntos, mas vamos praticá-las mais. Todos nós. O primeiro princípio que esse texto nos ensina, a primeira atitude que faz o casamento feliz, é a atitude do elogio. Versículo 7. Se você deixou a Bíblia aberta, vai ser melhor, tá? Versículo 7 diz assim, olha só as mulheres, preste bem atenção no maridão que essa mulher de Cantares tinha. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Esse homem não existe. Isso é uma história em quadrinhos. Isso é uma ficção. O elogio dos lábios do amante parece ser irreal e utópico. Não é verdade.
que será que ele quer realmente dizer com defeito algum? Será que ela não tinha defeitos? Será que há pessoas perfeitas? Será que essa mulher realmente era perfeita? Ou ele estava só convenientemente dizendo o que naquele momento interessava para ele? Mas os homens não fazem isso. Aliás, convém perguntar: se não existe pessoa sem defeito, por que é que ele está dizendo que ela é sem defeito? Ou ele está mentindo e fazendo um elogio desonesto, ou está imaginando uma mulher que não existe. Mas essa mulher existiu. A Bíblia não é uma lenda, a Bíblia não é uma ficção, a Bíblia é um livro de fatos reais. Se este homem, queridas irmãs em Cristo, também existiu, não use, por exemplo, a Gisele não pode usar a mim como referência para dizer que esse aqui da Bíblia não existiu. Se é que eu não a elogio, não quer dizer que o da Bíblia não está elogiando de verdade. Esse homem existiu, é uma realidade. Agora, se ele está sendo honesto, como se explica uma palavra como esta? Você é perfeita. Não é que não haja defeitos, é que o amor não vê somente os defeitos. O amor não leva em conta os defeitos. O amor faz de contas que não existe defeitos. O amor só vê qualidades. Aliás, alguém já disse que o amor é uma palavra feita de 2 vogais, 2 consoantes e 2 abobados. Porque não vê nada. Já viu um casalzinho de namorado? Para você ter uma ideia, um dia eu fui chamado por um amigo que tem uma empresa de decorações para festas e eventos, especialmente casamentos. E este amigo me disse: Esdras, porque na verdade por muito tempo eu atuei como orador de eventos, formaturas e colações de graus, por isso a minha profissão, minha carreira como professor de oratória. Esdras, eu tenho um cliente que quer contratar um orador. Veja, eu não fui convidado como um pastor para aquele casamento, eu fui contratado como um orador. O homem era separado, casando-se com uma mulher que jamais havia sido casada, uma jovem. Ele, um mega empresário da cidade, e ela, uma advogada recém-formada, iniciando sua carreira. E no dia que fomos lá fechar negócio, e eu fui dar meu cachê de orador para ele, repito, eu não fui como um pastor. Pastor não cobra para fazer casamento. Eu fui como um orador cerimonialista para um evento. Então eu fui lá acertar o negócio com ele e tal. E ele me falou assim: veja bem, veja a frase dele. E ela ria, faceira do lado dele. Você faça o que você quiser nesse casamento. Agora, não use a frase até que a morte os separe. E ela dava risada. Ah, meu Deus, como ele é. Porque eu venho de um primeiro casamento, estou entrando no segundo, portanto não acredito nessa frase. E não quero passar por esse momento de novo. E ela ria faceira. E eu pensava comigo, desculpe a minha expressão de novo, tá? Geralmente em seminário a gente usa algumas palavras que não usa na pregação, tá? Mas é tansa mesmo, né? Mas será que ela não está vendo que ele está dizendo: já mandei uma embora, mandar essa também não custa? É isso que ele está dizendo. Nas entrelinhas é o que significa. Mas ela estava toda boba. Ele é assim mesmo, ele fala tudo que ele pensa. Por isso que eu o amo. Por isso que dizem que o amor é uma palavra feita de 2 vogais, 2 consoantes e 2 abobados. Ninguém vê nada. Meu filho, tu não está vendo que ela não é a mulher certa para você, meu filho. Lembra de Sansão? Meu filho, não há mulher entre o nosso povo, para você casar-se com uma estrangeira. Eu quero a mulher de Timná. Dá um jeito. Não vê defeitos, não vê falhas. Mas daí vem o casamento. Mas o elogio é uma necessidade que todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Líderes falham quando pensam que seus liderados não fizeram mais do que a obrigação. Quando um líder organiza um congresso, e eu que já pastoreei igreja, atualmente trabalho só na faculdade de Refidim, mas já dirigi igreja, trabalhei com congregação, e eu que não vou lá, e não digo para o líder do tal departamento: muito bom o seu congresso, você fez muito bem, trabalhou bastante, parabéns, eu estou errado, não ele. Está acontecendo em Joinville o primeiro congresso de discipulado, um grande evento. Eu estive lá a tarde inteira, estivemos eu e minha família ontem à noite,
E eu fui agora avisar o pastor presidente, o pastor Sérgio, que eu viria para cá, e avisar também o coordenador do discipulado, e eu disse a ele: amigo, parabéns, o teu evento está muito bem organizado, você foi muito feliz em todos os detalhes do evento, essa sim é minha obrigação. O ser humano tem necessidade de elogio. Quem não gosta de ser elogiado? Quem não gosta de ser elogiado? Tem pessoas que falam: eu não gosto de ser elogiado. É mentira. É mentira. Todos gostam de elogios. O elogio levanta a nossa autoestima, engrandece a nossa dignidade. Um elogio sincero tem o poder de nos motivar a ponto de levar nossas potencialidades e virtudes a níveis que jamais imaginamos. O elogio faz isso. O elogio faz uma pessoa ficar tão motivada que ela produz 10 vezes mais do que ela produzia. Muitos cônjuges, marido e mulher, fazem uso de elogios em todos os lugares que frequentam e com todas as pessoas com quem convivem, exceto na casa onde moram, com o cônjuge com quem convivem. Obrigado pelo atendimento, viu, moça? Você atende muito bem. Mas não elogia a esposa em casa. Obrigado, viu? Você é um excelente garçom. Mas não elogia o esposo em casa. Elogiamos todos, às vezes, mas não elogiamos o cônjuge. Quem é que nunca ouviu no almoço, na casa do papai, ou da mamãe e da mamãe, quando você fala assim: mãe, que comida gostosa, e a mulher diz: eu cozinho e não falo nada. Faz tempo que não elogia a comida da esposa, ou a refeição que ela faz. Então há homens que elogiam o amigo que comprou um carro novo, mas não elogiam as suas próprias esposas. Há mulheres que elogiam o novo penteado da amiga, o sapato lindo que ela comprou, menina, amém, mas não diz nada do esposo. Cônjuges precisam trocar elogios. Marido e mulher precisam trocar mais elogios entre si do que distribuir elogios a outros. Se eu fizer um elogio fora de casa, para cada um desses, eu teria que fazer 2 dentro de casa. Na minha casa, tem uma coisa que eu e a Gisele fazemos sem que nós tivéssemos combinado. Nós esbanjamos elogios, especialmente aos nossos filhos, mesmo não falta elogio. O Jader, cada vez que ele vem com o boletim da escola, o boletim mais perto que vai parar é no Facebook. E ele é tão espertinho que ele já vem com o boletim dizendo: pai, hoje eu quero ir no McDonald's comer batatinha frita, McDonald's, e não, bonequinho. Porque ele já sabe que a nota é excelente e ele merece o prêmio. Porque o elogio estimula as pessoas, motiva. Marido e mulher têm que trocar elogios entre si. Os pais têm que elogiar os filhos a todo tempo, pelas mínimas atitudes. E tem uma coisa: não espere para elogiar os grandes feitos, elogie os mínimos detalhes. Inúmeros casamentos são destruídos porque os cônjuges agem dentro de casa como se fossem detetives. Preocupam-se tanto com os defeitos do cônjuge que não têm olhos para ver qualidades. Aliás, chegam ao ponto de procurar defeitos. Chegou em casa, por exemplo, a casa foi limpa, mas ele vai olhando. Procura o defeito ao invés de elogiar. Na história de vida é mais fácil evocar erros do passado do que elogios por atitudes que já foram feitas. Viu? Falei que ia repetir isso. Mas não elogia. Casamentos inteiros se destroem. Se tem uma coisa que eu não sabia que Deus faria comigo tão cedo quanto fez, e por isso já faz quase 10 anos que eu sou surpreso com Deus, é que Deus me fez trabalhar com casais. E eu tenho notado que é nesses pequenos detalhes que os casais estão se destruindo. São os pequenos detalhes, coisas insignificantes. Olha, 90% das brigas entre os casais, o motivo é picuinha. 90% para mais, é picuinha.
Porque no caso, por exemplo, no caso do marido que... Eu conheço alguém, para você ter uma ideia, isso é caso raro, que ele colocou um temporizador no chuveiro, para que se alguém da casa passar dos 3 ou 4 minutos previstos para o banho, o temporizador corta a energia elétrica e o chuveiro fica frio. Quer dizer, esse é um caso extremo. Não é que o marido é miserável, é miserável, entendeu? Não é isso. Isso é um caso extremo, pode gerar até... Agora, o ser humano se acostuma até com a dor. Quer dizer, a esposa se acostuma com esse traço do caráter do marido. Se acostuma. A briga deles não é por causa daquilo, é por picuinha. Não é porque coisas grandes aconteceram, é picuinha. Casalzinho que está começando o casamento, já viu como é que é? O que é? É ciúme pouco. Muitas vezes ciúmezinho pouco, desnecessário, que não faz sentido, uma picuinha. E o casal, que está quase se separando, não tem jeito. Agora, ela de tanto que brigou, eu parei de deixar a meia jogada. Mas agora ela não quer mais, é que não é mais a meia o problema. O problema é o clima que se construiu ao longo de tantos anos, pedindo que o esposo valorizasse o serviço dela em casa, guardasse as coisas no lugar quando chegasse, ajudasse a manter em ordem, mas sempre desrespeita, desvaloriza. Agora não tem mais o que resolva. Picuinhas. No exército, a gente chamava isso de agravante. Um dia, anotava que não fez a barba direito, beleza. Outro dia, anotava que não engraxou bem o coturno, vamos embora. E uma coisa agravando-se sobre a outra. Até que um dia você não vai para casa no final de semana, vai ficar detido. Por que foi que eu fiz? Só por causa da barba, não é? Porque é a quarta vez que você vê com a barba mal feita. São agravantes. Agravantes. Alguns são mais preocupados como detetives, em investigar o erro dos outros, do que procurar qualidades para elogiar. O que fazer então para diminuir brigas, conflitos dentro de casa? Alguns conselhos eu costumo dar. Primeiro, comecem a ser tolerantes uns com os outros. Tolera. Cada vez que ele me fala uma coisa, eu digo 10 atrás. Tolera. Não fala nada. Não diga nada. Eu tive um pastor que ele dava o seguinte conselho: escuta, se a água da panela estiver fervendo, você vai colocar a mão dentro? Não. Mas você precisa pegar algo que caiu naquela água. O que você faz? Espera a água esfriar. Seja relevante. Releve algumas coisas. E tem mais uma. Tem coisas que você tem que relevar a vida inteira. Senão, você nunca mais vai achar qualidades na pessoa. Você nunca mais vai conseguir elogiar. Tem coisas que a gente tem que relevar a vida inteira. Mas não é aquele relevar como se fosse um fardo. É aquela coisa de fazer com que a qualidade seja maior que o defeito. Então o defeito tornou-se insignificante. É isso. Tente não responder a tudo, resolver tudo, a ferro e fogo. Primeira coisa, sejam mais relevantes. O segundo, evitem a postura do arqueólogo. Quem é o arqueólogo? O arqueólogo é quem anda atrás de fósseis, ossos enterrados. Já está tanto tempo apodrecido e morto, pois ele vai lá desenterrar. A arqueologia é uma ciência bem-vinda, que aliás tem descoberto coisas que a cada dia mais comprovam os relatos bíblicos. Agora, a arqueologia não foi feita para o casamento. Não é para você dizer, faz 10 anos que eu digo para você. Não, esqueça as coisas. Não adianta discutir hoje e ir desenterrar fóssil de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. O pastor que eu conheço costuma dizer que um casal não deve desenterrar defuntos para intensificar a briga. Sabe? Ele até faz uma ilustração engraçada. Pega o defunto e convida ele para sentar na sala e discutir junto com o casal. E lá vem eles discutir coisas que já passaram faz 20 anos. Domingo à noite, amanhã à noite eu pretendo falar sobre o perdão. O perdão é a grande cura de Deus para o casamento. Dia a dia. Todos os dias. Agora, perdoar, na Bíblia, é muito mais do que aquilo. Perdoa, mas não esquece. Não existe. Não deve ser assim.
O perdão precisa ser pleno. Então quem perdoa não vem 10 anos depois com a briga. Você não tinha perdoado 10 anos antes? Esqueça, não toque mais no assunto. Bom, para terminar essa primeira atitude que faz o casamento feliz, deixa eu lembrar que todos nós somos elogiados no dia a dia, tá? De vez em quando a gente recebe um elogio. Poxa, que carrão que tu comprou, hein? Um elogio. Que bom que você comprou um carro novo, parabéns. Bom, todos nós somos elogiados. A grande questão é: existe alguém nos elogiando mais do que o nosso próprio cônjuge? Isso é um problema. Não há problema em ser elogiado. Minha esposa, a Gisele, minha esposa, trabalhou muito tempo administrando empresa. Como sabe muito bem fazer o seu trabalho, então frequentemente vem os elogios pelo bom trabalho. A questão é que eu não posso permitir que ela receba mais elogios de outras pessoas do que de mim. Eu preciso elogiar, eu preciso esbanjar elogios. Quando alguém é mais elogiado fora de casa do que dentro, está seriamente correndo risco o seu casamento. É extremamente perigoso quando o marido ou a esposa começa a ser elogiado mais frequentemente por outra pessoa em vez do cônjuge. Quando o esposo já não vê mais as virtudes da esposa e deixa de elogiá-la, corre o risco de ter outro homem esbanjando elogios a ela. Corre esse risco. Não esqueça que se tem coisa que está acontecendo hoje, são casamentos destruídos por causa de problemas no relacionamento. As pessoas atribuem o problema ao temperamento, mas não é ao temperamento, é como esse temperamento se comportou no relacionamento. O problema está sendo o relacionamento. Não deve. O mesmo pode acontecer com a mulher que já não elogia mais seu marido. Cuidado, os danos decorrentes dessa inversão podem ser irreparáveis. O pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: o elogio revitaliza a alma, unge a cabeça com o óleo da alegria, tonifica os sonhos e nos faz andar com mais otimismo. O elogio é terapêutico, ele cura as feridas, fecha as brechas e dá maior sabor à vida. Devemos ser pródigos nos elogios, elogiar bastante, é isso que significa. Mas devemos ser cautelosos na crítica. Devemos destilar mel da nossa língua e doçura dos nossos lábios. Um cônjuge, seja um homem ou uma mulher, elogiado de forma sincera, ganha autoconfiança e é protegido das seduções. O engraçadinho, que vai lá dizer para a esposa de outro: como você é linda, vai ouvir: meu marido me diz isso todos os dias, muito obrigado. Isso protege o casamento. Isso protege. Quantos de vocês já assistiram o filme A Prova de Fogo? A maioria já assistiu, né? Lembra que aquele médico que vai, no momento até esconde a aliança, ele vai se aproveitando da fragilidade da mulher que está com problema no casamento e vai elogiando? Isso acontece, gente. Isso acontece. Um cônjuge que recebe a apreciação positiva do seu consorte tem mais resistência para enfrentar as tentações. Por isso, a Bíblia diz que o amor do marido santifica a esposa. Elogie bastante. Agora, eu vou perguntar de novo, ninguém levanta a mão, tá? Como é que está aí os elogios entre vocês lá em casa? Tem bastante ou já está aquela coisa assim tão rotineira? Olha, sabe que eu nem tinha parado para pensar se eu tenho elogiado mesmo? A verdade é que na maioria dos casos o elogio vai diminuindo. Conta-se que certo homem procurou um advogado para pedir-lhe que encaminhasse os papéis do seu divórcio. Por que você quer se divorciar? Perguntou o advogado. Porque eu já não aguento mais a minha mulher. Não dá mais para viver com ela. Ela já não é mais a mesma. Ela engordou. Ela já envelheceu um pouquinho. Parece que ele não engorda, parece que ele não envelhece, parece que os anos não passam para ele, né? O advogado foi ouvindo aquilo, foi ouvindo, né? Ela está cada vez mais ranzinza,
ela nunca se importou realmente com o sexo, não dá mais. O advogado perguntou: bom, o senhor quer fazer isso amigavelmente ou quer fechar o tempo aí na justiça? Não, eu quero que seja o mais amigável possível. Afinal de contas, temos filhos, né? Então o advogado disse assim: bom, vamos combinar um negócio, vamos montar uma estratégia nós dois. Você vai para casa, enquanto eu providencio a papelada, vai levar uns 30 dias. E a partir de hoje você chega em casa e esbanja elogios para sua esposa. Para quê? Para você conquistar a confiança dela novamente. Ou você acha que ela vai dar separação assim facinho para você? Elogia bastante. Nos próximos 30 dias, expande elogios à sua esposa, elogia tudo, elogia a roupa, elogia a comida que ela faz, elogia o charme dela, elogia o cuidado que ela tem com os filhos, elogia tudo. Vai por mim, disse o advogado, vai por mim, eu tenho muitos anos de experiência, isso sempre funciona. O homem então partiu decidido a colocar o plano em prática. Durante 30 dias ele esbanjou elogios para a esposa, mas olha que elogiava a comida, o cuidado com a casa, o charme com que se comportava dentro de casa, o perfume que ela usava, o zelo pelos filhos, a dedicação que ela entregava ao casamento. Ele foi elogiando. No dia marcado, ele voltou para o escritório do advogado, entrou de cabeça erguida, passos firmes, postura ereta, decidido, sorrindo e resoluto. Bom dia, doutor. O advogado respondeu: bom dia. E incontido perguntou: feliz assim porque finalmente vai conseguir o divórcio? Divórcio? Exclamou o homem. Que divórcio? Nem me fale em divórcio. Eu vim cancelar essa papelada. Eu redescobri minha paixão, redescobri a mulher mais linda do mundo, reencontrei o meu amor, sou o homem mais feliz do mundo. O advogado largou-se na cadeira e disse: eu disse que isso sempre funciona. Elogie. O elogio revigora, reanima, revitaliza. Querido irmão, olha para sua esposa e dá alguns elogios para ela. E a esposa também, dá uns elogios para ele, vai. Dá uma esbanjada de elogios aí. Diga alguma coisa. Diga: você é linda. Diga: você também é lindo. Diga elogios à sua esposa. Eu não vou nem olhar, porque senão a gente acaba descobrindo quanto tempo faz que não elogia. Então elogia bastante, vai. Elogia bastante. Elogia, diga palavras bonitas, doces, agradáveis. Marido, elogie sua esposa. Mulher, elogie o seu marido. Essa atitude renova o amor e sustenta o casamento. Elogia bastante, tá? Eu, por exemplo, a minha mulher tem os olhos verdes mais lindos do mundo. Quando a minha mãe perguntou: como é que é tua namorada? Ela tem olhos verdes. Fala sério, né? Elogie bastante a sua esposa. Agora o versículo 9, está aí na sua Bíblia. Olha só, a segunda atitude que faz o casamento feliz. Sabe, né, daquela história, né? Bom dia, meu amor, estava com saudade de você. Ela olha para o filho e diz: bebeu a noite toda. O que que tem dele? Bateu a cabeça. Não pode. O elogio tem que ser comum, tá? Versículo 9: você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Fez disparar o meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. Coração disparado. Lembra do namoro? Lembra do namoro? É que eu lembrei do negócio que a Gisele já riu lá, não vou falar. Ela fica brava quando eu falo. Mas o namoro é assim, né? Está na cantina do colégio, por exemplo, para quem namorou no colégio, né? Está na cantina do colégio, ela vai chegando, bateu o sinal, chega antes, vai chegando, sabe, já vai até melhorando a postura, né? A gente olha para a juventude hoje e diz: besteira, e esquece que a gente foi jovem, né? Um dia eu cheguei, quando eu fui trabalhar na igreja em União da Vitória, fiquei um ano lá trabalhando como pastor, na igreja 7. Chegada uma mãe, chegou assim para mim e disse: pastor, pois não. E chegada, acho que foi no primeiro ou segundo dia na igreja. E trouxe a filha junto. A filha é uma moça, não sei, acho que uns 15 anos, a menina tinha, né? Uns 13, 14 anos. Só que ela era autônoma, então dava impressão de ser um pouquinho mais velha. Dava 2 de minha ajuda. O que eu faço com a minha filha, pastor? Por quê? Não, só tem que me ajudar. Ela é
vaidosa demais. Aí eu olhei bem para a mãe dela, mas eu deveria me cuidar um pouquinho, né? Eu disse, sabe o que a irmã faz? Lembre-se de quando a irmã tinha a idade dela e deixa a menina em paz. Ela levou um susto. Será, pastor? Eu disse, claro, lembra um pouquinho. E ela foi para casa, Passou um tempo, ela até hoje me agradece. Ela entra no Facebook e fala com a Gisele, principalmente com a Gisele e tal. Porque ela disse, meu Deus, não é que eu oprimia minha filha, mas eu era pior do que ela. Agora só porque ela fica bastante tempo na frente do espelho arrumando o cabelo, eu fico incomodando, mas que coisa! Não esqueça, você já fez tudo isso, né? O meu irmão Eliezer, ele tem um filhinho já de 13 anos. E aí o menininho, o Victor, vai lá e fica no espelho. Aí o Eliezer, ô Victor, vamos apurar? Aí a gente tem que falar, Eliezer, tu era o pior em casa. O Eliezer tinha um cabelão, mas 2 horas do espelho para ele era pouco. Isso que eu não sou exagerado. Então a gente não vê mais nada, né? A gente não vê mais nada. Sabe aquela história do exagero? O exagero é que diz que tinha um irmão que ele exagerava demais na igreja. Tudo que ele contava ele exagerava. Se tinha 50 pessoas no culto, ele falava, o pastor tinha 5.000 pessoas ontem no evento. Ele era exageradíssimo. Aí mudou o pastor da igreja. Aí alguém chegou e disse, ô pastor, o senhor é novo, deixa eu te avisar uma coisa. Alguém tem que dar jeito no fulano. Ele é exagerado demais, pastor. Não dá para conversar com ele. Deixa comigo. E o pastor vai falar com ele, meu irmão, vou falar contigo. Eu, como teu pastor, quero te dar sábios conselhos. E veja bem, cuidado com o exagero. As pessoas perdem a confiança em você. Você exagera demais. Ele disse, pastor, o senhor tem razão. Olha que tenho chorado barris de lágrimas por causa disso. Então não tem jeito, né? Na fase do namoro é aquele exagero, né? Ela é bonita? Bonita! Tem que ver! Mas escuta, ele é bonito assim? Às vezes você olha e diz, tem certeza que é ele? Por quê? Não, só queria saber. E aí ela manda um SMS para SMS para colega. Ela disse que era lindo. É que para ela é lindo, paciência. Ele disse que ela era demais. É que para ele ela é demais. O romantismo, sabe aquela coisa? Já viu como é que é o casalzinho, namorados no meio de uma festa? Cai a laje todinha. Os dois não escutam nada. E conversa, e ri. Alguém derruba um copo de água, outro derruba um refrigerante. Uma criança cai do outro lado, se machuca, chora. E os dois estão assim, eles estão num aquário. Ninguém consegue, a gente chama isso na linguagem da comunicação de rapport, que é a comunicação plena. Os dois estão ali ligados numa alquimia total. Não tem como estragar o negócio. Não. Eles nem sabem o que está acontecendo. É o romantismo, o coração disparado, né? O romantismo é para o casamento, irmãos, o que o oxigênio é para os seres vivos. Sem romantismo, o casamento morre. Pode até ser que os dois não vão um para cada lado, mas a relação conjugal está morta. O ato sexual resume-se a mera satisfação de necessidades. Só isso. Sem romantismo, o casamento se transforma num trauma amargo, que quando não termina, é porque os dois disseram, não, escolhemos viver a vida toda, vai ficar assim mesmo. Você conhece pessoas amargas, que dizem, casamento é loteria. Que dizem, se fosse tão bom assim, não precisava de testemunho. Romantismo é questão de vida ou morte no casamento. Assim como a falta do oxigênio sufoca os seres vivos, a falta de romantismo vai sufocando o amor conjugal e os dois vão esfriando o seu relacionamento. O romantismo é o que torna a relação doce, saborosa. Mesmo diante das tempestades da vida, o romantismo mantém a doçura da relação. É o romantismo. O romantismo é como uma flor, tem que ser cultivada. Se você deixar de lado, ela vai morrer. O romantismo não é uma coisa natural que alguém tem consigo. O romantismo é uma atitude, tem que ser disciplinadamente praticada. É uma rosa que ou você cultiva ou ela vai morrer. Não é algo que surge. O romantismo é cultivado. Todo relacionamento conjugal começou baseado no romantismo. Não tem essa história de... Seguinte, vou pegar aqui a lista de classificados. O primeiro nome feminino que eu achar, vou telefonar, e essa vai ser minha esposa. Não existe isso. Surgiu com o romantismo, promessas de amor eterno,
Meu avô dizia assim: filho, é o seguinte, no começo, contigo, meu amor, até debaixo da ponte. Depois escuta, você vai pintar essa casa ou não vai? Sempre surge baseado no romantismo. Não, ela é a mulher com quem eu quero envelhecer. Que coisa linda. Sempre surge assim, e é assim mesmo. Naquele momento o sentimento está dizendo exatamente isso. Por isso casaram-se. Por isso decidiram pelo casamento. Não houvesse esse desejo, não houvesse essa paixão, não houvesse essa intensidade de querer estar junto. Lembra? Quando se namorava só na quarta-feira? Quando se namorava só na quarta-feira, né? E depois no sábado ou no domingo, não eram os 2 dias, né? Então parece que nunca chegava a quarta-feira, mas quando chegava parece que é do mesmo jeito que veio e foi embora, rapidinho. Foi tudo, já está na hora de ir embora. Não, fica mais um pouquinho. Já escutava. Bora. Passa rápido. Longe do amor, não terminam essas horas. Quando estão juntos, já passou. Isso é romantismo. Por isso decidiram se casar. 3, 4, 5 horas juntos é igual a 5 minutos. Contudo, veio o casamento. O romantismo sustenta a relação de tal forma que, se o romantismo morrer, a relação morreu independente do papel. Se separou do papel, você ficou em casa. Há casais, e desculpe a franqueza, você vai se assustar, mas a gente que lida com isso no dia a dia sabe do que está falando. Os pastores sabem perfeitamente disso. Há casais dentro da igreja, ou de igrejas evangélicas, que já dormem em quartos separados, para não ter que dizer que separou-se. O romantismo morreu. Há homens que não conseguem dizer palavras de carinho e amor para sua esposa. Não tem jeito. Mas o meu jeito é assim. Ela me conheceu assim. Mentira. Era bem bobinho quando namorava. Sabia muito bem escrever um bilhetinho. Sabia muito bem. Há mulheres que não conseguem se entregar ao esposo com entusiasmo e inteireza. Não conseguem se entregar. Isso é falta de romantismo. Só que o marido do texto que nós lemos usa uma linguagem efusiva, entusiástica. Os sentimentos dele estão a 1000 por hora. Parece aquele adolescente apaixonado. Ele fala que o coração foi arrebatado. Coisa de quem está romântico. Coisa de romantismo. Ele fala que o coração foi disparado por um simples olhar. Duvido que aqui ninguém passou por isso. Ela olhou para mim. Nossa, tu viu a encarada que ele me deu? Talvez os mais velhos não usavam a palavra encarada, mas que deram uma olhadinha dela. Deram uma olhadinha dela. Já viu o filme como é que é? Quando se olham, a trilha musical que vem. Mano, todo mundo sabe a música que eles falam por aí. É música romântica, é romantismo no ar. Depois o romantismo vai morrendo, vai se sufocando, vai se acabando. Tinha um casal na congregação que eu congregava na minha adolescência. Era bem interessante. Eles iam para a igreja juntos, só que ele sempre uns 50 metros à frente dela. Eles eram bem velhinhos, então ia devagarzinho e ele. Meu Deus! Casados à vida. Que coisa! Era o jeito deles, tudo bem? Tudo bem, era o jeito deles. Veja o que é o romantismo e a rotina. Deixa estar que a irmã faleceu. E o irmão, viúvo, casou-se novamente. Graças a Deus por isso. O casamento é uma benção. Mas ele não andava mais 50 metros à frente, ele andava de mãozinha dada. E eu era adolescente e olhava para aquilo e dizia: nossa, por que a irmã ficava 50 metros para trás? E essa parece que ele voltou à adolescência. Nossa! Veja, eu não estou nem criticando, eu estou constatando com você
que o romantismo vai morrendo com o tempo, se você não cultiva. Não é que ele não amasse sua primeira esposa, é um hábito, é o costume. Não estou nem criticando. Agora veja que o romantismo é algo que deve ser cultivado. Em contrapartida, como é bonito quando você vê que ele se mantém, que ele se sustenta, né? A beleza da mulher amada era tanto interna quanto externa. Colares e olhares, é o que ele dizia. O marido viu esses fatos magníficos na sua esposa. Então há muitos maridos que falam o que estão sentindo para a sua esposa. Meu Deus do céu, todo dia isso, eles falam, mas só o lado negativo. Não falam coisas boas, né? Esse homem aqui, do texto, ele fez elogio público. A linguagem aqui é pública. E aliás, ao longo de cantar, você vai dizer: venham ver a minha amada. Então o que ele fala não é escondidinho na hora da conveniência. Hoje, nada disso. Isso era costumeiro nele. Ele não apenas via as qualidades da esposa, ele as proclamava. Você arrebatou meu coração. Quanto tempo faz que você não para no meio do serviço assim, não pega o telefone para ligar para a esposa e dizer: escuta, estou morrendo de saudade de você. Até porque ela vai dizer: mas não tu. Mas deveria ser assim. Faça isso, tá? Faça durante a semana e me manda um e-mail para você me dizer se não houve uma reação bonita. Aliás, comece a fazer essas coisas pequenas no dia a dia, para você ver que o casamento não precisa de dinheiro, precisa de amor, precisa de romantismo, tá? O sábio Criador decidiu que o homem seria despertado pelo olhar e a mulher pelas palavras. O homem é despertado pelo que vê, a mulher pelo que ouve. O homem gosta de olhar, a mulher gosta de ouvir, gosta de ser tocada, acariciada. Isso é assim. Deus fez assim. Não adianta ficar bravo. Também a irmã não pode ficar brava. Nenhum outro. Deus fez assim. Assim, o homem deve ser mais cuidadoso com suas palavras. Como você conversa com sua esposa? Cuidado com a hora das discussões. Controla o tom de voz. Gerencia as palavras. Cuidado. Porque essas coisas, a forma como a mulher recebe as palavras é diferente da forma como o homem recebe as palavras. O homem ouve. É bem como as mulheres dizem: meu Deus do céu, quando vai para a cama parece que não falei nada, parece que eu não disse nada. Mas de fato o homem não processa as palavras da mesma forma como a mulher processa. A maioria dos homens não é o elogio sozinho que motiva o homem, mas é o elogio com a atitude da mulher. Porque o elogio só: você está lindo hoje, obrigado. Agora, você está lindo e chegar perto para abraçar e beijar, já mexe com o homem diferente. Porque a palavra, agora quando o homem diz: querida, você está linda, para ela ganhou o dia. Não é assim, não é uma brincadeira que eu estou fazendo, é assim. Para a mulher as palavras têm um efeito totalmente diferente que o efeito que as palavras têm para o homem. Então, homens, pelo amor de Deus, cuidemos com as palavras. Cuidado. Na hora da discussão, homens prefiram ficar quietos. Mas tu não sabe o que ela fala. Mas eu sei como é que tu escuta. Você escuta do jeito que eu escuto. Nós não processamos as palavras do mesmo jeito que elas. Você tem mais capacidade de lidar com o que ouve do que ela. Você é mais capaz de esquecer o que ouviu do que ela. Deixa eu correr porque eu quero terminar essa parte aqui ainda hoje. Então o homem tem que cuidar com as palavras, mas a mulher, pelo amor de Deus, cuida com a sua aparência. Cuida. Ah não, mas é que eu estou em casa e estou à vontade. Quem disse isso para você?
Eu duvido que algum esposo tenha dito: minha esposa, em casa, ó, não precisa pentear o cabelo, não precisa nem tomar banho se quiser, só toma banho quando for para sair. Duvido que algum homem combinou isso com a mulher. Duvido. Mulher, você não está à vontade em casa. Vista-se para o seu marido, porque o homem é despertado pelo olhar. Cuide da sua aparência. A pastora Silvia Jerusa, porque ela é de outro ministério, né? Então elas ordenam pastoras. Ela costuma dizer isso para as mulheres. Ela fala muito para mulheres sobre casamento. Ela diz: você nunca foi permitido ficar à vontade em casa. Cuidado. Tem homem que é um carrasco com as palavras. Tem mulher, eu tenho que até cuidar como eu falo, porque ela ouve diferente, né? Então eu vou dizer: tem mulher que é descuidada com a aparência. Não faça isso. Um homem pode destruir seu casamento simplesmente pelas palavras que ele diz ou pelas que ele não diz. O homem precisa entender as expectativas da mulher com relação ao sexo. Marabel Morgan, em seu livro Mulher Total, ele diz que o sexo começa no café da manhã. Agora, esse café da manhã tem que ser domingo a domingo, não é só no dia que o homem quer sexo. Entendeu? Para a mulher, o sexo não se limita apenas ao ato propriamente dito, mas ao romantismo que o envolve. Assim, para a mulher, conta mais o romantismo do que o ato. Para a mulher, o romantismo que envolve o sexo é mais importante do que o ato propriamente dito. Então os homens precisam entender isso, compreender isso e trabalhar isso da forma certa. As palavras, os elogios, o romantismo, o carinho, o toque, o cuidado. Sem romantismo, o casamento cai na mesmice. A mulher não está preocupada tanto com o desempenho, com a performance, ela quer o romantismo. Não deixe o seu casamento cair no marasmo. Não deixe. Em geral, a relação extraconjugal, cuidado, isso aqui é um fato. A relação extraconjugal quase sempre é um produto da carência afetiva. Quase sempre. Especialmente se a mulher traiu, na maioria dos casos, ela foi mais acariciada por outro do que pelo marido. A mulher que não ouve palavras doces e provocantes de seu esposo em casa, pode ser seduzida por alguém que as diga para ela fora de casa. Aliás, o Marabel Morgan escreve em seu livro que um casal foi ver uma casa para comprar. Economizaram 15 anos de casamento, economizando para comprar. Foram ver a casa, não fecharam o negócio e voltaram embora. 3 meses depois, chegou em casa, a mulher tinha ido embora, deixou uma carta, não queria mais ele. Depois de 15 anos, amando-se, felizes e guardando dinheiro para comprar a própria casa. Ele foi descobrir, ela havia ido morar com o proprietário da casa que 3 meses antes eles foram visitar para comprar. Dali para frente, começaram uma relação de elogios, de provocações, de valorizações, que ela não recebia em casa. O homem precisa dar atenção à mulher. Agora, o homem que não encontra a mulher bonita, perfumada, atraente, quando chega em casa, é presa fácil da mulher que se produz fora de casa. Então é muito fácil também para a mulher chamar o homem de sem vergonha, só porque ela achava que tinha o direito de ficar à vontade dentro de casa e não se cuidar para ele, e não se produzir para ele. Então, ao mesmo tempo que o homem não pode cometer o erro de não elogiar, não acariciar, não dizer palavras de amor, de carinho e verdadeiras para sua esposa e não cuidar do romantismo, a mulher não pode descuidar da aparência sob a alegação de que ela é sem vergonha mesmo. Lembre-se que nós começamos essa parte dizendo que Deus fez assim. Convém lembrar que a figura do amante ou da amante é sempre de uma pessoa amável, disponível e romântica. Essa é a isca que facilmente atrai as pessoas carentes para o engano da sedução e para a morte da família.
Veja o que diz o outro livro de Provérbios: os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Não é preciso ser nenhum especialista em terapia familiar para saber que entre os principais problemas que estão atingindo os casais está a reclamação das mulheres por falta de carinho do esposo, romantismo que acabou no casamento, e o homem torna-se seco, torna-se frio, não trata a esposa com romantismo. Mas por outro lado, o problema da reclamação dos homens de que as mulheres não procuram a relação sexual, não, quando são procuradas, dão desculpas se não querem a relação sexual, costumam dar as desculpas mais descabidas. Os dois acabam passando fome diante do banquete. Os dois. Porque o casamento na Bíblia é apresentado como um banquete. Acontece que o homem não dá carinho e a mulher não se interessa pelo sexo. Essa é a base da reclamação quando o casamento está acabando. E assim, o casamento se dissolve, vai embora, escapa entre os dedos. A Bíblia diz: beba das águas da tua cisterna, das águas que brotam do teu próprio poço. Por que deixar que as tuas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem nos carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Vou terminar, deu a hora, com uma sessão que eu chamo para refletir e agir sobre o romantismo, tá? Maridos e esposas, cultivem o romantismo. Agora eu vou ler para vocês, me permita ler um trecho, um poema de um poeta brasileiro, Olavo Bilac, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, e veja se você entende o romantismo que ele descreve. Noite ainda, quando ela me pedia entre dois beijos que me fosse embora, eu com os olhos em lágrimas dizia: espera ao menos que desponte a aurora. Tua alcova é cheirosa como um ninho, e olha que escuridão há lá por fora. Como queres que eu vá, triste e sozinho, casando a treva e o frio do meu peito ao frio e a treva que há pelo caminho? Ouves? É o vento, é um temporal desfeito. Não me arrojes a chuva e a tempestade, não me exiles do vale do teu leito. Morrerei de aflição e de saudade. Espera até que o dia resplandeça, aquece-me com a tua mocidade. Sobre o teu colo deixa-me a cabeça repousar, como há pouco repousava. Espera um pouco, deixa que amanheça. E ela abria os braços e eu ficava. E já amanhã, quando ela me pedia que de seu claro corpo me afastasse, eu com os olhos em lágrimas dizia: não pode ser, não vês que o dia nasce? A aurora em fogo e sangue as nuvens corta. Que diria de ti quem me encontrasse? Ah, nem me digas que isso pouco importa. Que pensariam vendo-me apressado, tão cedo assim, sair da tua porta, vendo-me exausto, pálido, cansado, e todo pelo aroma de teu beijo escandalosamente perfumado? O amor, querida, não exclui o beijo. Espera até que o sol desapareça. Beija minha boca, mata-me o desejo. Sobre o teu colo deixa-me a cabeça repousar, como há pouco repousava. Espera um pouco, deixa que anoiteça. E ela abria-me os braços e eu ficava. Maridos, sejam românticos. Esposas, sejam românticos. Veja que no meio da noite ela já não quer mais, mas ele com palavras doces a conquista, e ela abre os braços e ele fica. Mas amanheceu o dia, conforme ele pediu, e ela já não quer mais ele ali, mas ele de novo com as palavras doces a conquista,
e ela abre os braços e ele fica. O romantismo sustenta o casamento. Sejam românticos, porque essa atitude renova o amor e sustenta o casamento. Agora vamos ficar em pé, por gentileza. E eu queria que agora você não elogiasse seu cônjuge, mas olha bem, chega pertinho e diga palavras de carinho, de amor. Faça favor, dedique um tempo para o romantismo aí, entre vocês agora. Você pode, aliás, combinar alguma coisa para logo mais tarde, faz mal, viu? Você pode, aliás, dizer, hoje nós vamos fazer um programa diferente. Agora você saia daqui fazer uma coisa diferente, para rimar, comer um cachorro quente, disse o pastor aqui. Mas saia daqui e passa numa pizzaria, só os dois, passa num restaurante, sabe? Para você mostrar que você não é aquele marido que vai colocar um temporizador no chuveiro. Mulher, gostei da ideia, valeu o seminário. Não faça isso. Abre a mão, passa na pizzaria, compra uma pizza, ou leva num restaurante, dê a ela o prato que ela mais gosta, combine alguma coisa, mas é palavras de amor, de carinho. Aquela que o marido só pode dizer para a esposa e a esposa só para o marido. Na outra, eu pude elogiar a Gisele e seus olhos verdes, agora não posso dizer nada aqui, entendeu? Mas você pode dizer, sejam românticos, porque o romantismo renova o amor e sustenta o casamento. Aprendemos hoje então sobre a importância do elogio e do romantismo. Então expande elogios, expande romantismo e seja muito feliz. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, te agradecemos pela oportunidade que tivemos de estar juntos, aprendendo à luz da Tua Palavra sobre a importância do elogio e do romantismo. Ajuda-nos, ó Deus, a sustentarmos nosso casamento. Ajuda-nos, Pai, que de maneira alguma o mundo e o inimigo da igreja consiga destruir casamentos, mas que solidifique-se o casamento, que fortaleça-se o amor e que se cultive o elogio e o romantismo entre marido e mulher, e que cada dia mais o casamento seja doce, seja prazeroso, seja gostoso. Abençoa cada casal e cada família, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.